Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um LanaCast. Eu sei que eu falo que todos são especiais, mas esse é muito especial para mim. Hoje eu vou ter a honra de entrevistar aqui no LanaCast uma dupla maravilhosa, que eu tenho um carinho enorme. Eu conheci o médico há uns 3 ou 4 anos já. Sempre me recebeu com muita gentileza, uma generosidade de informações incrível. E aí, o que aconteceu? Depois eu conheci a médica. Hoje a gente tem pai e filha, ambos ginecologistas, trabalham na Barra da Tijuca e lançaram um podcast que eu achei incrível, que se chama De Gineco para Gineco, e eu quero saber tudo a respeito desse podcast, quero saber tudo de tudo, então o papo vai ser incrível. Doutor Zé Augusto, Paulinha, bem-vindos, muito, muito, muito obrigada, estou muito feliz de receber vocês aqui, já fazia um tempo, mas as agendas não estavam casando, é uma honra enorme, e muita felicidade de verdade ter vocês aqui, obrigada mesmo, viu? Obrigada pelo convite, Lana. A gente está tentando marcar esse encontro há um tempo, né? Mas a gente fica muito feliz de ser convidada. Acho que é o primeiro podcast que a gente é convidado, então, assim, muito legal a gente estar trocando essa experiência, né, junto. Então, a gente está muito feliz, muito grato pelo convite, pelo carinho todo. Ai, que show! Eu agradeço as tuas palavras iniciais. Na verdade, isso é coisa de honra, coisa de velho, né? A gente é um prazerzaço, né? Eu acho que isso é o mais importante. E para dar a abertura aí do nosso bate-papo, dizer para você que isso tudo sempre teve um propósito, né? Eu e Paula, há um tempo atrás, a gente está fazendo praticamente 1 ano de podcast e fazemos episódios semanais. E praticamente há 1 ano atrás, a gente estava sentado no jantar, como a gente sempre faz, eu, minha esposa, a Paula, e sempre comentando coisas da medicina, do consultório. Dúvidas. E muitas dúvidas, e sempre vindo à tona dúvidas dos meus colegas. Do relacionamento dela, né, que é mais jovem, principalmente dúvidas em relação ao consultório, como internar paciente, como dar alta para o paciente, como fazer isso, aquilo. Isso tudo no pós, né? Pós-residência. Como que funciona a vida depois que você vira médico ou depois que você sai da residência? Então, assim, eram sempre as mesmas pessoas tentando me perguntar como que seu pai faz isso, como que sua mãe interna uma paciente, como que monta um consultório. E aí eu ia, perguntava para eles e trazia informação. Aí eu achei, a gente pensou na ideia de... a gente pensou na ideia de fazer uma coisa digital, né? Eu sou uma pessoa mais da antiga, não me sinto muito à vontade no Instagram, ou enfim. Eu queria arrumar um meio digital onde eu tivesse conexão com os mais jovens, né? Como eu tenho com ela nos jantares, e tentar passar isso, transmitir isso. E de uma forma leve, descontraída, sem o compromisso daquela medicina pesada, baseada em evidência, onde a gente tem que trazer o suprassumo do assunto X. A gente muito quer pessoas, né? que causem inspiração, que causem interesse, que causem em outras pessoas, principalmente as mais novas, o desejo de aprender algo que não foi falado na residência, enfim. Trazer, como é que se diria? Histórias de um médico e você se identificar com ela. A gente procurou diversas pessoas, diversos especialistas, para todo mundo poder se identificar de alguma forma com alguém e falar, nossa, eu quero seguir esse cara, eu quero seguir o que ele falou. E todos que a gente convidou no nosso podcast, assim, são pessoas exemplares, assim, né? Todo mundo, não tem uma pessoa que não. Então, assim, é para confiar, é bem legal, assim. Todos os episódios são muito legais por conta disso. Eu achei, já me achei, né? Porque eu fui num episódio, desculpa. Pra quem não viu, vai lá no De Gineco pra Gineco que eu tô lá.
Porque era uma coisa importante, né? A gente queria ouvir coisas de empreendedorismo, de gestão, Que é o que coisas falta. que habitualmente a gente não fala no meio médico, meio acadêmico, né? E trazer as pessoas com excelência, com habilitadas em falar isso, de forma gostosa, né? Num bate-papo, né? Sem aquela coisa do marcar a hora. Tanto é que todo podcast, quando você faz, o produto fica lá. Então, a pessoa pode ouvir no trânsito, ela pode ver no computador se quiser. Na academia, ela pode no ver, jantar. enfim, não tem hora para ver, você não tem o compromisso de ter, vai passar o webinar de 9 às 9h48. Eu tenho que estar em casa para ver esse, né? Não é isso. Então, assim, é uma coisa bacana porque você pode ver em qualquer lugar, a qualquer hora, quando você tiver um tempinho livre, como se fosse o seu amigo contando uma história para você de como que funciona tal coisa, como que funciona a mastologia, como funciona a estereoscopia. E é um amigo, um colega te falando isso como se fosse no pé do ouvido. E é o que vocês falaram, né? Contando uma história sem o peso de ter que ler, é a experiência, né? E como que tem sido a receptividade? Porque uma das coisas, a ideia eu achei genial, né? De ter um canal de gineco mesmo para gineco. E eu achei muito legal essa parceria de vocês dois, porque são polos. Como que é isso e qual é a receptividade? Como é que é para vocês dois? A gente briga bastante, né? Porque Pai e filha, né? O mundo totalmente. O dele é um mundo, o meu outro mundo. Eu tento botar a visão do jovem, que é o intuito, e ele tenta botar a experiência dele junto. Então, assim, dá tudo certo, fica tudo muito perfeito, mas a gente discute. Não, e essa troca, ela faz cada um de nós crescermos, né? Então, eu estou aprendendo, né? Eu posso te dizer, esse podcast, para mim, em relação a Paula, é como se eu estivesse fazendo uma residência para ela. Não uma residência com todos os aspectos acadêmicos e práticos, nada disso. Né? Mas assuntos importantes que eu acho e que eu vivencio hoje dentro da universidade, que eu acho importante para o meu aluno. Então, eu tento fazer isso, trazendo isso para ela. É um conteúdo. E ela faz o contraponto, instigando, exigindo determinadas posturas. Olha, eu quero ouvir um laboratório falar, eu quero ouvir alguém do hospital falar, enfim. Isso faz com que a gente monte uma grade, selecione pessoas, né? Isso é uma coisa muito difícil. Meu tempo é muito exíguo, o tempo dela, ela dá bastante plantão, então a gente ainda não tem uma secretária para fazer. Tem uma secretária que a gente está contratando, que é a Márcia. É imaginária. A Márcia, é o que eu brinco com ela. Fala com a Márcia para fazer a escala do mês de julho, para chamar as pessoas do mês de julho, enfim. Mas tem dado certo. E a gente tem visto bastante receptividade das pessoas convidadas, né? O que eu acho que é legal. Eu acho até que o modelo, o fato de ser um podcast, isso atrai as pessoas, né? Todo mundo quer porque além de dar uma visibilidade para a gente, né? De passar a informação, dá uma visibilidade para o convidado também. Então, assim, é uma coisa muito legal para o convidado também ter esse produto, porque a gente entrega um produto muito legal. E assim, né, além da visibilidade, né, gente, eu vejo que vocês eu sigo, tá? Eu tô lá. Eu vejo que vocês se comprometem muito com a informação de qualidade, e eu acho que isso é muito importante, porque na internet a gente tem tudo. E tem muita informação ruim, tanto para os médicos que estão se formando, quanto para os pacientes, né? Então, esse compromisso com a informação de qualidade e com a experiência junto com a novidade, eu acho isso incrível, porque a gente não pode jogar fora tudo que uma pessoa como o Dr. Zé Augusto sabe, aprendeu ali numa raça, quando uma época que não tinha tecnologia, não tinha nada. E também a gente não pode abandonar o que a moçada está trazendo agora,
né? Sim. De exatamente a tecnologia ajudar em tudo. Então, eu acho que esse casamento... Fala, Paulinha. Acompanhar a geração, né? Fazer a tecnologia. Você tem que acompanhar como é que tá acontecendo. Elas estão pedindo coisas rápidas, coisas fluidas, coisas leves, internet. Então você tem que começar a tentar acompanhar isso. E não só aquela coisa maçante, vídeos de 3 horas, né? Ou aula, corrida em né? Quadro negro, essas coisas. Então, assim, tem que acompanhar a geração. E a forma, né, a linguagem que vocês usam também acho muito legal, porque diferente de você estar numa sala de aula, eu não fiz residência, óbvio, eu não sou médica, mas ou numa residência que é tudo muito formal, muito quadrado, levar de uma forma contando uma história, eu acho que fixa muito mais, né? E ajuda muito mais as pessoas a terem interesse em ficar. É isso que vocês têm observado? Sim, sem dúvida. Como você falou no nosso making off, né? Os episódios, a gente observou que inicialmente a gente fazia episódios pensando em entregar uma coisa muito completa, né? Então achava um determinado assunto e tentava esgotar esse assunto. E a gente viu que isso não é o mais interessante. Os bizus, né? As coisas, as pérolas que são atraentes ao público. Então a gente começou a diminuir os nossos episódios que antes eram episódios muito longos, com mais de 1 hora, isso por falta de conhecimento, né? Então a gente vai fazendo um laboratório e vai experimentando e vai vendo a reação das pessoas, né? Quanto que elas se engajam dentro de um vídeo, manda comentários, solicita novos assuntos. Então a gente vai observando e vai melhorando, se guiando por essa, com a receptividade da audiência, obviamente. Então a gente vê que um episódio não é tão atraente ou não gera engajamento, a gente tenta entender o porquê aquele determinado assunto talvez não seja um assunto do nosso público. O nosso público, Lana, é uma coisa interessante. A gente começou, quando nós fomos montar o podcast, conversar com o pessoal do estúdio, a primeira pergunta que fizeram para a gente foi o seguinte: aonde a gente quer chegar? Eu posso te dizer que até hoje eu não sei, mas eu sei que a gente está se aprimorando. A gente muda muito, né? A gente vai mudando e a gente vai entendendo como é essa linguagem da internet. E o nosso público é um público muito nichado, né? A gente fala para ginecologistas, a gente ainda não abriu a nossa bolha, rompeu a nossa bolha para um outro público um pouco maior, que seria das clientes, enfim. Embora possa acontecer de clientes, obviamente, assistirem, porque o episódio ele é aberto. Mas ele é muito nichado, ele é sempre voltado para o ginecologista, né? O interesse é do médico, geralmente. Mas como é aberto, né? Alguém pode assistir. E tudo bem, porque só tem informação boa ali, né? Não tem nada ruim, tá ótimo. E, doutor, você falou... Eu não consigo falar José Augusto, gente. Eu sempre falo doutor, que eu te conheci assim, né? A Paulinha não, a Paulinha já vai. Pode me chamar, Paulinha. Paulinha, né? Mas, enfim... Mas você falou de não saber onde vai chegar e tal. Eu super entendo. Eu acho que o propósito é muito claro. E aí o caminho ele vai se fazendo, né? Exato. É difícil você saber exatamente por onde você vai trilhar. Você estava falando de aprendizado. Nossa, aqui eu já aprendi horrores. Você sabe que pra gente o Instagram ele entrega muito mais do que o próprio YouTube mesmo, né? E aí tem os bizus, que eu aprendi com vocês, inclusive, que a gente usa pra caramba, que é muito legal, pra levar as pessoas pra lá mesmo. E me fala uma coisa. Fala, Paulinha, que você ia falar. Não, eu tô concordando. Então tá bom. Cada um vai ter uma resposta e cada um responde uma, tá? Primeira vez que eu entrevisto 2 de uma vez, gente, adorei. Eu acho que eu devia ser entrevistadora, acho que era isso que eu queria ser. Qual foi o episódio
que foi mais marcante para vocês, no sentido de aprendizado fluido, de didático, assim, que as pessoas falaram, caramba, isso era uma dúvida que eu tinha e agora ficou super mais claro depois do podcast? Olha, eu tenho paixão por todos, tá? Mas eu tive um que eu gostei muito, que foi uma médica dos Estados Unidos que veio, foi a Bruna Curi. Eu não sei, eu gostei, eu me identifiquei, eu achei incrível como ela é filha também de pai médico e como ela correu atrás por conta própria de conseguir todas as coisas dela e assim, dos Estados Unidos, coisa que às vezes a gente acha que é uma coisa impossível, e ela foi lá e fez e aconteceu de uma forma diferente, não validando o CRM dela lá, mas de outra forma, e coisa que a gente sai da residência e a gente nem imagina que a gente pode fazer tanta coisa. O dela, para mim, foi muito marcante de aprendizado mesmo, de eu olhar e falar, existe essa possibilidade. Ela e a outra que também foi a do laboratório, que também eu não sabia que existia essa possibilidade. Então, assim, foram dois, assim, marcantes de aprendizado, né, para mim. Sensacional. E aí? Agora... quais foram os marcantes para você? Gente! Não, eu juro que eu não tinha pensado nisso, eu queria saber mesmo. Deixa eu te dizer, o seu foi importante porque você foi um dos primeiros episódios que eu comecei a trazer coisas não comuns ao meio médico. Marketing, gestão, sempre assuntos que o médico... ele torce o nariz, ele fala que não é o momento, principalmente os mais novos, eles não querem saber disso agora. Isso. Estão muito preocupados com experiência para começar a atuar no hospital, operar, enfim. Então, eles não estão querendo saber nada do que não seja médico. Então, o seu episódio foi importante porque eu me espelhei para os seguintes, né, como eu deveria fazer. Então, eu trouxe advogado, a gente trouxe uma pessoa de gestão em saúde com regulação sanitária, tudo bem montado em relação ao seu, né? E sempre fazendo uma parceria, e isso para mim é muito interessante, né? A gente tem alguns episódios já no forno, onde a gente foge um pouco também só do assunto médico e vai entrar também, não deixando de ser um assunto médico, obviamente, mas coisas que não são muito faladas no dia a dia de uma residência. Enfim, o laboratório farmacêutico é a indústria dos materiais hospitalares, que você bem conhece, já trabalhou. Então, é trazer esse pessoal para o ginecologista novo entender como é que funciona, né? Porque isso é uma rede, né? A gente não está sozinho. Então, não adianta só entender muito dos assuntos médicos, a gente tem que entender de quase tudo, né? De marketing, e a gente sai internet, sem saber nada disso. Enfim. A gente sai sem saber nada. Então, todos esses, para mim, eu acho que foram muito informativos de coisas que eu não tive na residência, praticamente todos, mas aqueles mais diferentes foram os melhores, assim, que eu aprendi bastante. E isso que você falou, doutora, é muito legal. Você também, Paulinha, do diferente, né? Porque vocês saem da residência e vão atender e vão para o seu consultório, mas é isso, tem advogado, tem gestão, tem marketing, tem liderança. Caramba, vocês têm uma empresa, né? E vocês têm que lidar com tudo isso e agora tem que lidar com as redes sociais também, né? É muita coisa que envolve o dia a dia de um profissional liberal, que é o que o médico é, que vocês não têm noção. É legal, eu já vi alguns episódios de vocês falando, eu não vi dessa médica dos Estados Unidos, mas de vocês falando de algumas patologias, de cirurgia e tal. Acho que é muito legal, porque tem a experiência. Mas a gente tem muitas outras coisas, né? Inclusive, vocês participaram agora do Congresso de Ginecologia Regenerativa, né? Eu vi que vocês fizeram várias entrevistas lá. Como é que foi isso? Porque é a primeira vez que um podcast entra num congresso. Eu não tenho notícia de outro. Não sei se vocês sabem. Agora está
começando a surgir isso, né? Mas foi o primeiro realmente congresso com um podcast. Foi bem legal. Gente, eu achei incrível. Como é que foi? Deixa eu explicar como é que foi. A gente já tinha um relacionamento bom com o Zé Laquete, que era o presidente do Congresso. Ele já tinha participado de um episódio nosso, né? Ainda no ano passado. E quando começou a chegar próximo ao final do ano, a gente soube que ia ter um novo congresso, né? E entramos em contato com ele. Ele entrou em contato com a gente. Na verdade, ele entrou em contato e lançou uma parceria. Olha, vocês querem fazer um podcast ao vivo? A ideia era fazer só no final do congresso, no palco lá das apresentações, uma entrevista com um médico que tem mais de 2,5 milhões de seguidores no YouTube, inscritos no YouTube. Então, essa seria a proposta, entrevistá-lo. Pra saber como é que ele entrou nesse meio de mídia, sendo médico. Então, essa era a proposta inicial. Aí a gente conversou. E aí a gente conversou na possibilidade, enquanto o congresso fosse ocorrendo, a gente ficaria num canto, né, simulando uma mesa de podcast com uma câmera, com os microfones, e as pessoas iam passando, a gente convidava e fazia uma entrevista. Ela dava um depoimento, falava do congresso. 15 minutinhos. Era menos que 15. Era 5, 6 minutos. 5, 6 minutos, a gente batia um papo, a pessoa falava, dava o seu depoimento, quem ela era. Então a gente fez 36 entrevistas ao longo do congresso. Quer dizer, era uma coisa que não estava... Foi combinado, obviamente, depois. Mas foi combinado. E ao final a gente fez um fechamento com a entrevista do doutor Bruno Jacó. Isso, Jacó, isso. Fugiu a palavra. Aí a gente fez, que é o que tem bastante seguidores. Exatamente. Como ele começou. Fazia parte da grade do congresso uma entrevista com ele, né? Para ele dizer como é que como é que ele se vê como ginecologista no mundo digital. Como a gente está nesse mundo digital de podcast, falaram, vocês entrevistam ele, né, que está nesse mundo, nesse meio digital, e é um fenômeno na ginecologia por conta disso. Eu achei incrível. E foi interessante que as pessoas gostaram muito disso, né? A ideia foi bem legal. Enfim, a gente se sente bem porque está fazendo uma coisa que a gente gosta. É uma coisa muito intuitiva, porque a gente fala de uma forma muito, muito tranquila. Não tem... Embora a gente faça uma pauta, como você mandou para a gente, uma pauta, a gente está batendo papo aqui. A gente vê que no final todo mundo sai muito tranquilo, muito relaxado. Fala, nossa, eu esperava que fosse ser muito tenso. Mas vira tão bate-papo que a pessoa fala, mas já acabou? Né? Porque fica tão leve. E é legal que a gente falou com tantos médicos de referência, nomes, e a história deles, que é o mais legal, né? Saber como que aquela pessoa chegou até lá, para você ser uma referência. Eu sempre vi dessa forma. Eu, graças a Deus, tive minha mãe e meu pai como referência. Mas eu vejo que tem uma carência disso, dos médicos, de durante a residência se inspirar em alguém. Então, eu acho que quando você vê o podcast, você fala assim, nossa, como é que essa pessoa chegou até lá? Eu quero ser uma referência em mioma. Aí ela vai lá, tem um podcast sobre mioma, e ela, vou seguir os passos desse cara. Se ele é o cara do mioma, vou seguir os passos dele. Então, assim, acho que fica uma coisa universal para todo mundo ter acesso, não só a pessoa que foi aluna daquele cara, entendeu? Sabe que eu comungo desse propósito com vocês, assim, porque eu acho que o mais importante quando a gente vai entrevistar é saber o porquê que a gente tá ali, né? Qual que é o objetivo daquilo. E para mim, sempre é inspirar, sabe? Porque hoje de manhã, eu tava conversando com uma amiga e a gente tava falando de ir numa ONG, fazer uma aula e tal. Não que a gente seja muita coisa, mas às vezes o que a gente conquistou pode inspirar outras pessoas, né? Sim. E até dar esse norte de opções e possibilidades, né, Paulinha, que você falou dessas entrevistas que você gostou, tanta coisa que você não sabia. O mundo tem tanta coisa, né? E eu acho tão legal quando eu vejo projeto como o de vocês, porque é pai e filho,
porque estão levando informação de qualidade, vocês estão desbravando terrenos, assim como o do Congresso. Eu acho que é tão admirável que esse exemplo ele tem que ser levado para outras pessoas também, sabe? Não só para seguir o podcast, que tem muita informação boa. Vão lá, assistam de Gineco para Gineco, tá aqui, inclusive na tela, é maravilhoso. Mas é para inspirar mesmo, né? Que, poxa vida, às vezes numa conversa de um jantar, você tem uma ideia que vai ajudar tantas outras pessoas, porque para mim, no final das contas, o sucesso é o que a gente gera nas outras pessoas. E esse podcast não é só passar informação. Através do que vocês estão fazendo, os médicos vão aprender muito mais, levar muito mais qualidade de vida, ensinar muito mais, gerar muito mais coisa boa. Eu tenho certeza que, às vezes, uma coisinha que a gente faça vai chegar lá, 3º, 4º grau, sem nem que a gente saiba. Né? Então eu acho assim admirável, por isso que eu queria tanto vocês aqui. Acho muito incrível, né? Isso também, Lana, como eu falei no início, né? É um pouco de inabilidade com a internet, né? Eu não tenho, embora se você me colocar num auditório, numa aula, ou num hospital, ou num congresso, eu não vou me sentir nem um pouco constrangido, vou me sentir à vontade, vou dar o meu recado. Eu não consigo fazer isso num celular, né? Isso era muito difícil para mim, né? Embora eu tivesse alguma autoridade, por ser mais velho, conseguir notoriedade na internet fica muito difícil. Você pode ter autoridade, você pode ser experiente, ter muito conteúdo para difundir, sim, mas não ter capacidade. E a internet, para mim, era uma coisa difícil. Mas no formato podcast, isso ficou muito light, né? Porque eu trazia os convidados e eu batia o bate-papo que eu bato lá no hospital. Conversando, né? Colega com colega. Ou numa mesa de restaurante, enfim, onde a gente pode reunir e bater um papo. Só que tinha uma câmera, mas aquela câmera não me constrangia, como uma câmera de celular me constrange para fazer um story, para fazer um Reels. É muito mais difícil isso para mim. Então, eu tinha que entrar no digital e a forma que a gente viu foi essa. Além do que, a gente conseguia fazer isso juntos, né? Dificilmente a gente ia conseguir fazer isso no celular. Stories, né? Alguma coisa. Então, a gente começou a juntar. E agora, você fez referência a algumas coisas que aparecem do Gineco para Gineco em relação a algumas cirurgias. Agora, a gente já está fazendo alguns subprodutos do Gineco para Gineco. Na verdade, é o papo leve, descontraído de um médico para o outro, mas a gente agora também está tentando trazer coisas que são as dificuldades mais primárias, mais específicas de um ginecologista. Então a gente está começando com videoaulas, onde a gente usa o mesmo espaço, né, digital, mas de uma forma diferente, que é de qualidade, porque você tem câmera de qualidade, gravação de qualidade. Então eu posso dar uma aula, né, e como se estivesse dentro do hospital dando essa aula, né? E de forma rápida. Então começa a surgir subprodutos do próprio podcast. O podcast é realmente a cereja do bolo, mas a gente começa a ter algumas coisas que vão saindo dele, né? Não, isso sensacional. E a gente vai evoluindo, né? A gente vai aprendendo como lidar com o digital, porque não é da fase da Paulinha, mas não é muito da minha também. Então a gente vai aprendendo, tateando e vendo o que mais agrada as pessoas. Ó, já me mostraram o tempo aqui, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho mais 2 perguntas para a gente finalizar. O que vocês dois acham que nesse tempo de 1 ano de podcast vocês mais aprenderam um com o outro, assim? Além das discussões rotineiras. É muito difícil. Eu que mando. Mentira. Acho que a gente se escuta mais. Ainda a gente discute bastante, mas eu acho que a gente se escuta mais, a gente troca muita informação.
Então, isso é muito legal. Hoje em dia a gente compartilha muita coisa. Eu ajudo muito ele. Você acha que eu deveria fazer isso? Antigamente era muito sobre eu perguntar, pai, é assim, é assado? Hoje ele me pergunta coisas, então isso é muito legal. Eu acho que ver ele também tentando crescer de alguma forma comigo, que isso é difícil acontecer, porque é outra geração, para ele já tem que saber, ele já sabe tudo, né? Na realidade, não. Ele agora, como ele está entrando no meio digital, ele me pergunta as coisas, porque eu que sou a mais atualizada nisso. Então, acho que isso é uma coisa que... As coisas que eu acho que são tão importantes, eu aprendi que não tem a menor importância para as outras pessoas. E aí ele me pergunta... Então, a gente tem que entender o que o lado de lá está precisando. Qual é a dor do outro, né? Para eu poder te oferecer algo de interessante. Então, muitas vezes eu preparo uma coisa que eu acho que vai ser o ó, e não é. Ninguém olha, ninguém vê, ninguém se interessa. Então, isso faz com que eu aprenda, isso está me fazendo ir à internet para fazer cursos, né? Coisa que eu não... Talvez eu não acreditasse que na internet tivesse coisas boas para aprender, além de assuntos ligados à medicina, né? Então, está sendo uma coisa muito boa, eu estou muito próximo a ela, a gente toda quarta-feira está muito junto. Tem um momento junto. E isso está sendo muito bom. Que muito sensacional, gente. E agora, para finalizar, antes de eu agradecer, dicas para os ginecologistas, gente. 3 dicas que vocês acham que são as mais importantes para o ginecologista que está se for, além de assistir de gineco para gineco. O que vocês podem dar de dica aqui para o pessoal que vai assistir? Ela, porque ela rouba as coisas. Peraí. Então eu vou lá. A primeira coisa é saia na frente sempre, né? Tenha a mente bem aberta. Faça sempre o ponto e contraponto de qualquer coisa, de qualquer assunto, de qualquer... enfim, não importa. Mas acreditando naquilo, saia sempre na frente, né? Coloque sempre a ética, as boas práticas como primeiro lugar. Isso, você saindo na frente, colocando isso, e pensando e empreendendo um pouquinho, né? Não pensar só em medicina o tempo inteiro, né? Porque a maioria dos médicos, os novos, já estudaram 9 anos, 6 de graduação, 3 de residência, mais 1 de pós-graduação. Então, tem que pensar em outras coisas, né? Vai fazer um curso de gestão, vai fazer um curso de marketing. Existe muita coisa boa na internet, né? Existem muitos cursos presenciais bons. E, enfim, eu acho que esses 3 pilares, ética, boas práticas e sair na frente empreendendo, eu acho que é a grande dica que eu daria para os jovens ginecologistas. Show. E você, Paulinha? Bom, acho que aproveitar muito bem a residência, eu acho que é fundamental. E, assim, aproveitar, que eu digo, é aproveitar os médicos. Olhar uma pessoa que você tenha de referência e seguir. E botar a cara mesmo, ir atrás dele, falar, não, eu quero ser isso, mesmo que você mude lá pra frente, ir atrás, entendeu? Eu acho que aproveitar a residência pra mim hoje, depois de ter passado pela residência, é isso. É ter uma referência e ir atrás disso. Não é só, eu quero operar, eu quero operar, eu quero operar. Não, foca numa coisa e vai e busca aquilo ali. Ter uma boa convivência na sua residência. Isso significa respeitar todo mundo da residência, seus chefes, seus colegas e o paciente. Eu acho que isso é a principal coisa, eu acho que é muito importante, porque todo mundo ali um dia vai virar seu colega. Do nada você vai olhar para o lado, a pessoa da residência, que você às vezes não teve um bom relacionamento, é o seu colega de plantão e você vai ter que conviver com essa pessoa. Então, assim, ter um bom relacionamento com todo mundo. E eu acho que o principal é o que meu pai já falou, ética, ter um bom relacionamento médico-paciente. É a principal coisa, que nada, assim, existe hoje muito esse termo de consentimento, mas o que é muito importante, as pessoas estão gravando muitos vídeos, gravando consulta, mas eu tenho certeza que se você tem
ética, com uma conversa boa com o seu paciente, um carinho, com todos, não é só com o particular, é no SUS também. Então, assim, porque todos são iguais. Quando você tem aquilo ali, nada acontece, assim, você sabe que nada vai voltar para você. Então, para mim, eu acho que são 3 coisas muito importantes. Eu acho que você se tornar um bom profissional é isso. Pode não vir tanto dinheiro no começo, mas isso aí eu acho que você dorme todo dia com a consciência muito tranquila do profissional que você está se tornando. Eu acho que, para mim, são esses 3. Dinheiro é consequência, né, Paulinha? É consequência de entrega. Ai, que fofura! Você queria esse abraço, né, Lana? Eu queria mesmo, gente. Logo, logo eu vou ir no Rio. Gente, eu só quero agradecer demais. Nossa, deixa eu falar uma coisa. Com relação à honra, é coisa de velho? É coisa de velho. Me classifico. Mas eu realmente me sinto uma pessoa muito abençoada e honrada quando pessoas como vocês, poxa, me dão um pouco do tempo de vocês para estar aqui. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, eu realmente me sinto muito honrada. Sou véia? Sou véia. Tô com cabelo branco? Tô. Mas ok, faz parte. Mas eu tô muito feliz de falar com vocês. Gosto demais de vocês dois. De todo o meu coração. E sou muito grata mesmo. Obrigada, muito, muito, muito obrigada. E vamos ter que fazer mais, porque passou muito rápido, gente. É isso. Foi muito legal. Obrigada pelo convite, tá? Você também é muito especial. Nosso podcast é muito especial e a gente está aberto aí para qualquer coisa. Muito, muito obrigada. E para você que ficou aqui até agora... A gente está torcendo. E muito sucesso aí no LanaCast. Obrigada, meu amigo. Obrigada para vocês dois. E para você que ficou aqui até agora, obrigada. Espero que você tenha gostado muito, porque eu amei. Até o próximo LanaCast. Um beijo.